Olá, olá, olá. Muito bom dia, boa tarde. Eu não sei que horário você está nos escutando agora. Esse é o CryptoStorm, episódio 112. Eu estou aqui com meus co-hosts, uma aqui do meu lado, presencialmente. Fala pessoal, tudo bem? Minha querida Nahima. Eu me chamo Walter Rebelo e à distância nós temos nosso queridíssimo Luca Benedetti. Luca, dá um oi aí pro pessoal. Tudo bom, galera? O Luca mal foi, mas a gente já tá com saudade. Estamos. Aquelas despedidas de final de ano, né? Faz parte. Bom, pessoal, a gente tem alguns pontos aqui para comentar, né? Vamos fazer assim mais um apanhado aí de temas que a gente gosta de fazer desse formato mais livre, assim, mais bate-papo. E eu acho que é uma coisa importante pra gente mencionar que aconteceu não só ontem, né? Foi um evento aí de 2 dias, de terça e quarta. Foi a reunião do FONC, o Comitê Federal de Mercado Aberto americano, decidindo aí os próximos passos quanto à política monetária, quanto ao controle inflacionário e toda a perspectiva econômica que os Estados Unidos anda vivendo agora. E por que isso é importante? Porque o mercado cripto é um mercado global e ele responde diretamente ao maior mercado financeiro do mundo, que é o mercado americano. E assim, qual foi o resumo do que aconteceu durante essas reuniões aí de 2 dias? O Fed vai acelerar o tapering para ir até o que é o tapering, né? Se você não sabe, o Fed ele tem estimulado a economia através de quantitative easing, comprando papéis, injetando dinheiro na economia, né? Comprando papéis do Tesouro Americano, os MBS, os Mortgage-Backed Securities, que são aí papéis atrelados à hipoteca americana. Enfim, eles estão reduzindo essa compra de ativos, logo também reduzindo a quantidade de dinheiro que está adentrando a economia através da compra desses papéis. E de uma certa forma aí, sinalizando a alta dos juros para o próximo ano, que agora, lá para o final do ano, temos estimativas, expectativas de até, se eu não me engano, 1%. A taxa de juros básica lá dos Estados Unidos. Isso aí indica pra gente aí um pouco dessa intenção do controle, da intenção do Fed de controlar a inflação. Porém, esse comunicado, né, de subida dos juros, de aceleração do tapering, foi dado com bastante confiança, muito embora assim, seja um pouco ao contrário do movimento que a gente viu ao longo do ano passado, né, de estímulos diretamente na veia. Eles realmente estão querendo puxar e controlar a inflação. Então, assim, a gente viu uma reação positiva, não só no mercado tradicional, no mercado de cripto também. Tava com saudade, não tava, Luca? De ver tudo verdinho, tudo maravilhoso, não tava? Se você quiser comentar um pouco, se vocês quiserem comentar um pouco. Eu acho que o que é interessante comentar, né, é que justamente essa posição do Fed vem depois de tudo aquilo que foi feito na pandemia, toda aquela política monetária maluca, de se imprimir trilhões de dólares, né? Quando a gente fala de política monetária americana, agora o trilhão é o novo bilhão. Veio mais pra acalentar, né? Todo esse desequilíbrio que a gente tava tendo entre oferta e demanda devido à pandemia. Exatamente, eles injetaram muito dinheiro na economia, foi muito dinheiro, né? É aquela estatística que a gente volta sempre, 40% dos dólares em circulação foram emitidos em 2020 durante a pandemia do coronavírus, né? Então, foi uma expansão monetária absurda, e aí os caras do Fed vêm lá falar, não vai ter inflação, a inflação é transitória, não vai ser permanente de forma alguma, não, a gente não vai subir juros, está tudo tranquilo, tudo sob controle. E aí chega agora no final do ano, o CPI Vamos mudar isso principal... aí, né? Hã? Vamos mudar isso aí, o discurso muda, né? Já não é mais uma inflação transitória, você vai ter sim, né? Uma mudança. Exatamente. E o CPI batendo recordes históricos, né? A gente está vendo uma alta do CPI, que é o principal índice de inflação americana. O IPCA deles, que nesse último mês... O próprio IPCA lá dos Estados Unidos, né? Isso, nesse último mês foi 6,8%. Essa inflação americana. E os caras agora estão tendo que mudar de postura, né? Estão começando a falar em subir juros, em diminuir aí um pouco essa compra de papéis e tudo mais, começa a falar assim, não, gente, talvez a inflação, talvez ela seja permanente, a gente precisa aqui
fazer algumas coisas para a gente controlar e não sei o Pra dar uma quê, segurada nas contas. né? Exatamente. E acho que é interessante essa discussão, sempre quando a gente fala de Bitcoin, de criptomoedas como um todo, a gente volta para essa história, né? As moedas fiduciárias, elas estão fadadas a você perder, né, o seu poder de compra ao longo do tempo. Se você olha para o próprio dólar, que é uma moeda forte, eu diria a moeda mais forte do mundo, se você compara o poder de compra de hoje em comparação a 1970, o dólar perdeu quase 90% do seu poder de compra. É absurdo. É absurdo. É uma coisa assim, pô, se você pegou, guardou seu dinheiro, foi um bom poupador de lá para cá, você perdeu dinheiro, sabe? Exatamente. E a dinâmica que a gente tem com essa subida de juros é justamente uma coisa que estava preocupando, né, o mercado de cripto nas últimas semanas, desde aí das altas de outubro. Era de que uma puxada muito forte ou muito fora das expectativas dos juros, já uma subida de juros efetiva, né, não só o movimento de aceleração do tapering, poderia aí culminar em um movimento de risk-off, né, da saída de capital dos ativos de risco. E não foi bem isso que a gente viu, me deixa bastante animado aí para um suposto rally de fim de ano. A gente vê alguns padrões aí que já vem acontecendo nos últimos anos, né, os primeiros 15 dias aí de dezembro, geralmente são assim meio lateralizados, são assim meio de queda, e nos últimos 15 dias de dezembro a gente tem aí uma retomada de altas, uma retomada de investimentos sendo feitos. Se isso vai durar, se isso é sustentável, né, que eu acho que a gente está sempre... What's next, né? Qual é a próxima coisa? Qual é a próxima pergunta? Se isso é sustentável, eu não acho que vai ser tão sustentável, assim. Por quê? Porque a gente vê uma curva de juros lá nos Estados Unidos bastante flat, né? E na hora que o Fed fala de aumentar juros de curto prazo, que é o que o Fed efetivamente, de fato, controla, a gente vê aí uma probabilidade de uma inversão da curva de juros. E o que acontece geralmente quando tem essa inversão de curva de juros? Dos últimos 10 períodos recessivos, 7 desses períodos foram acompanhados por uma curva de juros invertida. Se isso vai acontecer de fato, é uma coisa que a gente ainda tem que ver, né? Aí vai depender bastante da ação do Fed. Mas assim, por isso que é tão importante a gente investir em fundamentos, né? Ativos bem fundamentados. É importante a gente também ter gestão de caixa, e é uma coisa que a gente sempre comenta nas assinaturas aqui da Empíricos, né? Da carteira do Legacy, da carteira do Exponential. E é interessante também a gente sempre usar aquelas técnicas que o Luca conhece muito bem, de staking, de botar os nossos criptoativos aí para render, usando aí técnicas corretas, aí logicamente conhecendo todos os riscos e tal. Então, sei lá, eu queria ouvir de você, Luca, assim, já que você tá dentro aí do staking, talvez mais aí do que todos nós aí, já há algum tempo, se você vê assim, perspectivas interessantes para 2022, caso a gente tenha aí crashes na bolsa, caso a gente tenha aí esse movimento de aversão ao risco, se staking continua sendo uma opção interessante para o investidor, e o que você pensa sobre isso? Pode ser uma ideia interessante, principalmente quando a gente olha para yield farm com stablecoins, né, que você consegue de fato ter rentabilizar em cima de stablecoins, que são ativos que não vão variar junto com o mercado, né, pelo menos em teoria. Então, a ideia é que você pode migrar suas criptomoedas para ativos desse tipo e conseguir facilmente aí uns 20% ao ano de rendimento em cima disso, e sentar em cima disso, ficar aí só fazendo juros sobre juros. Aquela história de juros sobre juros é uma força que não deve ser subestimada, né? Quando você vê o poder dos juros sobre juros, de fato é que você vê que o negócio é exponencial, e é nisso que você ganha capital de fato. Então, acho que, principalmente quando a gente olha para stablecoin, para yield farm com stablecoin e tudo mais,
para mim o panorama é perfeito se você tem esse movimento de risk-off. A gente pode ter uma diminuição de rendimentos, obviamente, mas eu acredito que mesmo no mercado caindo, você ainda consegue rendimentos interessantes quando você fala de rentabilizar suas criptomoedas, seja através do staking, através do yield farming, através de lending, através de outros mecanismos de DeFi, que você consegue botar essas moedas para trabalhar para você, né? Então, acho que vai ser sim viável, vai depender muito também de como é que esse movimento vai ser feito, de risk off, né? Se a gente vai ter uma subida de juros muito rápida, se ela vai ser feita aos poucos, porque o Powell, né, que assumiu o Fed, ele é um cara que ele conhece o mercado, né? Ele sabe como o mercado responde ao que ele fala. E, por exemplo, a gente viu muito isso nessa reunião do FONC que aconteceu agora, né? O Powell estava falando muito, causando muito medo no mercado, o mercado estava com muito medo. E aí, quando chegou lá na reunião, o mercado estava esperando um aumento de juros, estava esperando uma coisa muito pior, um cenário extremamente pior do que aconteceu. E quando veio a notícia, né, que ele não aumentaria os juros, mas sim diminuiria o tapering, todo mundo encarou como uma notícia positiva e as bolsas voltaram a subir, os ativos de risco como criptomoedas voltaram a subir, tudo voltou a subir porque a expectativa do mercado era muito pior do que realmente foi, né? Isso veio muito da lábia do cara. Ele prepara o terreno fazendo maior alarde, falando, não, a gente vai subir os juros, a gente precisa subir os juros, e quando chega na reunião, vem um resultado, né? Uma postura, né? Uma postura diferente, né? Que agrada o mercado e o mercado continua bem, né? Continua subindo, continua mantendo os ganhos e tudo mais. Então, eu acho que depende muito disso também. Eu acho que o Paulo é um cara que sabe muito bem tocar isso. Ele tem já essa experiência, né? Todo esse tempo que ele teve de Fed. Então, acho que de repente talvez a gente nem veja um risk-off tão intenso. De repente seja uma coisa mais gradual e a gente vá pouco a pouco, né? Ao longo do ano, vendo isso acontecer e não de uma forma de uma brusca, vez, né? Não que aconteça de uma vez. Uhum. Tem várias variáveis, né, pra gente botar em perspectiva, tanto em variáveis inflacionárias, quanto como é que vai ser o Covid daqui pra frente, se vai afetar alguma coisa, se as vacinas que a gente já tem vão servir como remediadores da propagação da doença. São vários fatores que a gente tem que ficar de olho para ver se realmente a postura do Fed vai estar de acordo com o que foi dito na última reunião, né? E assim, é uma coisa que me deixa, assim, não vou dizer preocupado, mas atento, acho que essa é a melhor palavra, porque acho que é essa a maior arma do Fed, né, para o controle de expectativas, é justamente os sinais que eles dão, né? A política sinalizadora que eles dão, e não mais assim tanto como uma... Porque a gente tem basicamente duas formas de você executar política monetária, quando você é um banco central, né? Você tem uma forma de exercer política discricionariamente, ou rules-based, baseado em regras, né? E aí você tem várias regras de como você posicionar os juros, dados certas variáveis aí, como inflação, nível de produto, nível de emprego, que aí você tem a Taylor Rule, por exemplo, que é desenvolvida aí por um economista chamado John Taylor. John Taylor? Acho que é isso o nome dele. Mas enfim, essa postura do Fed de sinalizar o que eles vão fazer, eu acho que é uma coisa que a gente mais tem que ficar atento, né? Porque vai ser diretamente em resposta a essas outras variáveis aí da economia e variáveis exógenas que a gente vê aí como vírus, como, enfim, essas coisas que estão fora do controle nosso. Enquanto a cripto, cara, eu continuo bastante bullish sempre, porque assim, eu sou hodler. Faça chuva, faça sol, eu sempre vou ter minhas posições em cripto, né? Porque eu acredito realmente nesse movimento de digitalização do mundo, de uma internet de valor, e que cada vez mais a gente está imerso nessa forma de se conectar que é a internet. Então sempre vou ter ali certa posição montada, vou ter caixa, né?
como sempre, vou estar fazendo staking em certos ativos, porque isso é de fato interessante, em vez de você só ter ativos na sua carteira ali parados. E, poxa, conhecendo sempre novos protocolos, né? Tem muita coisa nova, tem muito desenvolvimento sendo feito, coisas que estão me deixando muito animado agora, desenvolvimentos na Ethereum. A gente estava até comentando aí um pouco sobre o fato da Ethereum estar se tornando cada vez mais modular, né? E a gente já comentou isso em alguns episódios. Temos aí alguns protocolos que estão se tornando camadas de execução e camadas de armazenamento de dados, e deixando a Ethereum só para ser aquela camada de consenso, né? De encaixar blocos, encaixar transações e ser o que a gente chama de settlement layer. Como é que ficaria isso em português? Às vezes eu tenho esse problema de só usar os termos em inglês. Settlement layer é difícil para traduzir, né? Acho que essa é difícil. Settlement é como se fosse o final do acordo, né? A finalidade do acordo. Finalidade de uma transação. Seria o layer ali em que os pagamentos eles são de fato efetuados, né? Vamos dizer assim, né? Em que rolam os pagamentos e etc. Eu acho que não sei, não dá para dizer muito bem isso também. É difícil, é uma tradução difícil de se fazer. Sim. E, assim, só continuando aqui no gancho das blockchains modulares, eu acho que é o gargalo que vai aí ser bastante falado em 2022, né? Assim, a gente tem muitas questões aí quentes para 2022. Regulação, enfim, tanta coisa para se ver, né? Como vai ficar DeFi em relação à regulação, stablecoins. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes da gente observar para o próximo ano vai ser como o user experience, né, a experiência do usuário dentro dessas blockchains de smart contracts, como Ethereum, entre outras, vão se dar justamente por causa dessas novas, dessas atualizações, principalmente da Ethereum, como o The Merge e o Ethereum 2.0, que eles preferem nem mais se... Exato. Os ZK Rollups, Optimistic Rollups, cada vez a gente está vendo mais no mercado, né? Oferecendo aí a mesma segurança do Ethereum e taxas mais baratas, então... E muito mais transações por segundo. Um competidor no mercado dessas outras Layer 1s, né? Uhum. E em alguns competidores, assim, de segunda camada, a gente vê alguns nomes principais, né? A Arbitrum foi agora é a Layer 2 com mais TVL atualmente, mais do que o Optimism, e elas usam tecnologias parecidas, né? São os rollups otimistas, que a gente chama. É uma tecnologia que tem menos TPS, tem menos capacidade de transação por segundo. Os ZK rollups têm mais capacidade de fazer isso. São mais baratos. São mais difíceis de ter compatibilidade, até onde eu sei, com EVM, compatibilidade EVM. Construir contratos inteligentes e tudo mais é uma coisa mais complicada. Mas está começando a se ter progresso, né, nessa linha de desenvolvimento. Uhum. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante para o usuário, né? Tipo, acho que quanto mais essas segundas camadas elas se concentram em fazer um onboarding do usuário de forma mais simples possível, e em um exemplo disso aí eu acho que a Immutable, logicamente tem alguns gargalos aí do começo, né? Que é um marketplace, um protocolo que está acabando de começar, então tem muita coisa ali sendo resolvida, né? Com uma tecnologia muito nova, mas eu acho que essa é uma coisa que eles batem muito bem na tecla e estão desenvolvendo muito bem, que é o user experience, a facilidade de você tá transacionando, tá participando naquela rede, né? Agora eles instalaram um ramp lá para você fazer compra de Ethereum com um cartão de crédito sem gas fees. Então isso aí eu achei muito bacana, porque é muito fácil de você entrar lá, de você conectar a sua carteira, de você ter o seu saldozinho lá no seu marketplace e você negociar NFTs, por exemplo. Luca, eu sei que tem alguns Layer 2 aí que você gosta de usar, se você quiser comentar algum assim específico. Da Arbitrum. Mas antes de ir para esse lado, eu queria propor uma brincadeira aqui, né? Você falou muito do que a gente espera para o ano de 2022. Eu queria saber, né, de cada um de nós aqui, que vocês estão mais animados, o que mais anima vocês em relação ao mundo das criptomoedas
pro ano de 2022. Eu queria começar pela Narma, que ela tá falando um pouco aí nesse episódio. Vamos, Eu ia puxar com vocês que, se a gente for ver de modo geral, 2021 foi um baita ano. Porque acho que é a primeira vez que o mundo todo parou pra ver que criptomoedas não é só o Bitcoin. Então, que você tem, tipo, todo mundo por detrás. E como isso foi, tipo, de fácil acesso pra todos e tá sendo cada vez mais. Então, assim, eu tenho altíssimas expectativas pra 2022 pra ver como é que vai desenrolar tudo isso aí, sabe? Porque a gente chegou no final de 2021 com, tipo assim, o mundo vendo que existe, tipo, muito além do Bitcoin. Então, pra 2022, eu quero muito, tipo, poder ver a reação das pessoas ao, assim, beleza, descobri que existe mais do que o Bitcoin. Mas o que é esse além do Bitcoin, sabe? O pessoal agora tendo aí acesso ao staking, assim, a quantidade de dúvidas que surgiram, todo mundo, tipo, totalmente empolgado, mas dá pra ser mais, sabe? Então eu quero muito poder saber o que vai ser esse mais, o que nos espera por aí, sabe? Eu gostei muito do que a Narma falou agora. Por causa que essa é uma das coisas que eu também quero ver bastante em 2022, que a gente já tá vendo agora em 2021. Né? E eu não sei se isso é uma coisa consequência assim, da fase do ciclo em que a gente tá, porque a gente tá numa órbita de preço muito bom, né? Em comparação aí ao começo do ano. Mas eu vejo cada vez mais as pessoas perguntando, o Bitcoin é moeda digital? Tô entendendo aí mais ou menos o que é isso, mas além de criptomoedas ou criptoativos, como eu prefiro me referir, né, a essa classe de ativos, a gente também vê a questão de metaverso, a gente vê também a questão de games florescendo, as pessoas começando a assimilar ideias mais abstratas aí em relação ao mundo digital, né? Peraí, quer dizer que eu posso comprar uma terra digital e isso é garantido por escassez digital e essas transações elas são feitas de forma descentralizada através de um blockchain? É que pela primeira vez o pessoal tá vendo que vai, tipo, dos dois extremos, desde o jogo até você realmente tá falando de uma infraestrutura, tipo, do sistema financeiro, sabe? Então é muito bacana ver, tipo, a reação de todo mundo. Eu acho que é engraçado. Eu acho muito bom isso que você falou, Narva, porque é justamente isso mesmo. O que foi construído até esse ponto foi uma infraestrutura. Foi a infraestrutura financeira que era necessária para você financiarizar tudo. Tudo. Hoje você consegue financiarizar tudo através de cripto. Você tem as NFTs para você financiarizar a arte. Você consegue fracionalizar suas NFTs e usar como garantia para tomar empréstimos. Você tem DeFi, que é basicamente a infraestrutura financeira que você usa para financiarizar qualquer coisa. Você consegue tomar empréstimos de maneira descentralizada, consegue trocar ativos, negociar ativos, consegue fazer o escambau. Consegue fazer muita coisa através de DeFi. E a partir disso que estão surgindo essas novas aplicações com esse gostinho financeiro, né? Que é o caso do Axie Infinity, que foi o primeiro jogo aí que estourou com esse modelo do Play to Earn. É o caso, por exemplo, de outros modelos, como o Audios, por exemplo, que tem essa ideia de disruptar o mundo da música. Tem muita coisa nascendo e é engraçado porque dá muito essa impressão, né? A caminhada até aqui foi uma caminhada de infraestrutura. Não que essa caminhada tenha acabado. Acho que ainda tem muito para melhorar, hein? Tem muita coisa ainda. A gente tá na pontinha do iceberg. E aliás, assim, só pra concluir aqui meu ponto da forma mais rápida possível. Eu acho que quanto mais as pessoas vão falando, quanto mais isso vai se popularizando, mais a gente vai chegando naquela fase de, tipo, muita inovação acontecendo nesse meio, porque acho que a gente tá numa fase, como a gente estava alguns anos atrás, que a gente não entendia o que era um Uber, ou não sabia que um Uber poderia existir, né? Um Rappi. Então, imagina o tanto de produtos, e a gente poderia até entrar aqui na conversa de ciclo de produtos, aí muito puxada pelo Chris Dixon, adoro essa tese dele, de que o movimento do mercado se movimenta, logicamente, com as melhorias dos produtos, né? Então a gente não sabe o que vai ser feito ainda, né? O que tem ainda para ser feito. E isso aí eu acho que está bastante correlacionado com o quanto que esse setor se populariza com as pessoas, né? O quanto ele é falado, o quanto as pessoas vão ali atrás dele, o quanto de dinheiro novo está chegando nesse setor. Então acho que é isso aí que mais me anima para 2022. Popularização de cripto no geral. Eu acho que a gente tem um papel importante nisso, que é o fato a necessidade da gente diluir e simplificar
o que são todos os conceitos envolvidos para a gente entender essa tecnologia e passar isso da forma mais simples possível para você que nos ouve. Eu acho que é muito importante essa parte, é uma das partes que mais me deixa animado sobre o que a gente faz. A gente entender da melhor forma possível e passar isso da forma mais simples também. E você, Luquinha? Você, Luca. Bom, o que eu espero para 2022? Eu acho que não vai acontecer em 2022, mas eu queria muito que acontecesse, que é eu poder, de fato, viver a minha vida sem precisar ter uma instituição financeira de banco tradicional. Era esse que eu queria para o meu 2022, que eu pudesse viver simplesmente utilizando a minha carteira Ethereum e utilizando ela para fazer os pagamentos que eu preciso fazer na minha vida, receber o meu salário e tudo mais, simplesmente através do blockchain, sem ter que precisar passar por várias burocracias aí que as instituições financeiras tradicionais fazem a gente passar. Acho que vocês sabem o tanto que eu estou na mão de banco e o tanto que eu não gosto nem um pouco de banco. A gente já entendeu que você não quer nunca mais visitar uma agência bancária. É isso. Nossa, como eu odeio a agência bancária, meu Deus do céu. Mas acho que esse seria a minha assim, o que eu mais queria para 2022, que estava assim, no topo da minha lista, da minha wish list para 2022 é isso. Mas eu acredito que não vai acontecer, então vou falar o que eu espero, né? O que eu quero de 2022, o que eu tenho de expectativa para 2022, né? Eu acho que a gente está num ponto muito legal do desenvolvimento desse mercado. Acho que a gente maturou muito em relação aos outros ciclos, né? Principalmente em relação ao ciclo passado. No ciclo passado se falava muita coisa que não era concreta. Por exemplo, você tinha aquela mania dos ICOs, em que muita gente vendia mentira e aquilo valorizava pra caramba, estava todo mundo comprando, aquele FOMO imenso, sem ter uma coisa por detrás, sem existir um produto concreto. Hoje a gente tem produtos concretos. E isso é uma coisa que eu gosto, assim, que eu me sinto muito feliz de falar. Hoje, cripto tem produtos concretos. Hoje você pode falar assim, quando um projeto se propõe a lançar, ele já tem toda uma linha de desenvolvimento em que já é tudo possível dele fazer de maneira fácil e rápida, que você já tem infraestrutura e você já tem coisas funcionando, do qual ele pode utilizar como infraestrutura também, né? Dada a compatibilidade que a gente tem em DeFi, essa coisa de um contrato inteligente poder chamar outro contrato inteligente, e você ir construindo vários contratos inteligentes um em cima do outro, o Money Legos, né? Isso para mim é o que me deixa muito feliz, e eu queria, em 2022, ver uma melhoria dessa infraestrutura. Eu queria ver cada vez mais a maturação desse mercado, né? A gente cada vez mais ter produtos concretos, ter coisas que a gente pode falar, não, isso aqui tem, por exemplo, gera receita, tem um grande volume de negociação, tem um volume absurdo de usuários mensais, como é o caso, por exemplo, do Axie Infinity. O Axie Infinity chegou aí a mais, sei lá quantos milhões de usuários mensais, e a gente ter, de fato, né, cada vez mais a junção, né, tanto do mundo tradicional, o mundo que não estava ligado em cripto, com o mundo de cripto, né? Então eu queria muito ver cada vez mais a gente ver, assim, por exemplo, esses brand deals que a gente está vendo agora, né? Por exemplo, a Nike comprou recentemente, né, uma empresa focada em NFTs. Você tem, por exemplo, movimentos como o da Adidas, que está entrando, querendo construir seu próprio metaverso. Então, é isso que eu queria mais para o ano de 2022, essa ideia de aproximar os dois mundos e uma maturação aí ainda maior do nosso mercado. Maravilha. Muito bem falado, Luca. Pessoal, eu acho que a gente tem um episódio. Então, vou ter plantão daqui a pouco do Legacy, então a gente tem que... a gente tem um episódio. A gente tem um episódio. Eu queria só aqui passar uma mineração da semana que vai um pouco aí nos temas aí, nos conformes que a gente vem discutindo aqui. Sobre evolução do mercado de cripto, evolução da internet. E eu acho que tem aqui um texto bem bacana em inglês, que acho que vale a pena o pessoal dar uma lida. E o nome é Why We Need Web3. Por que nós precisamos de Web3? E o autor, quem é já familiarizado aí com plataformas de smart contracts, né? Polkadot no caso, vai conhecer o autor desse texto, que é o Dr. Gavin Wood.
um dos cofundadores da Ethereum. Então, fica aí essa baita mineração da semana para vocês, uma leitura muito educativa aqui sobre do porquê nós precisamos de Web 3.0 e porque Web 2.0, que é a web que nós vivemos agora, em grande maioria, não é o bastante. Então, muito obrigado para você que nos ouviu nessa quinta-feira. O episódio sai na sexta, né? Nessa quinta, sexta e enfim, qualquer outro dia que você venha aqui ouvir-nos no CryptoStorm. Muito obrigado pela sua audiência. Queria deixar um salve. O Luca quer deixar um salve aqui, é o nosso rei dos salves. Manda, Luca. Queria deixar um salve aí pro Breno Maza, meu amigo de infância, encontrei com ele recentemente, e ele tá trabalhando com criptos também, curiosamente, ele trabalha lá na Fraternidade Cripto, que é um portal focado aí para jogos em blockchain e tudo mais, então eu queria mandar um salve para ele. Muito bom saber que ele também está metido nesse mercado. Pô, que bom. Fico feliz também pelo seu amigo. Espero poder conhecê-lo aí mais à frente também. Convida ele, qualquer dia a gente vai estar aqui, todo mundo. Vamos fazer uma mesa redonda aqui, ou então uma mesa quadrada no pior das situações, né? Agora no eu queria melhor das mandar situações. um salve pra minha mãe, que o aniversário dela é amanhã. Olha aí. Semana passada foi do meu pai, amanhã da minha mãe. Mãe, parabéns. Te amo. Muito bem, muito bem. Vou mandar um salve pra minha família também, pra não ficar feio pra mim, né? Ih. Pai, mãe, irmãos, amo vocês. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana a todos. Nós nos vemos no episódio 113 do Crypto Storm. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal.